Fala, meu querido, como você está? Eu espero que hoje você esteja muito bem. Você pensou aí no seu legado? Naquilo que você quer deixar para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus filhos, para a sua família? Qual a sua herança pessoal e material? Bom, se você não pensou, você tem tempo para pensar ainda. Nós vamos hoje continuar aqui falando um pouquinho mais sobre Gideão. Para isso, precisamos de fazer uma prece. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é grande, misericordioso e ama o tempo todo a seus filhos. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Perdoa, Paizinho, os nossos pecados e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Sabe, quando eu olho para Gideão assim, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu fico olhando e pensando, e toda vez que eu falo com vocês, eu estou falando de pontos que parecem comigo. E agora eu vou com vocês ainda para o capítulo 6. O capítulo 6 de Juízes, ele é muito rico. Tem muitos detalhes a analisar, eu estou fazendo alguns pontos com você. Mas no verso 36 em diante, diz o seguinte, olha só, presta atenção. Disse Gideão a Deus, se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, se espremeu uma taça cheia de água. Disse Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Você entendeu? Lá no versículo 14, né? E você tem que ver que esse capítulo 6 aqui tem um tempo que passa aqui entre uma coisa e outra acontecendo, tem algumas semanas acontecendo aqui. E Deus, semanas atrás, chegou para Gideão e falou assim, eu vou, nessa tua força, eu vou livrar, lá no versículo 14, eu vou livrar Israel dos midianitas. Ok? Ok, tô contigo, tô contigo. No meio do caminho, Deus pediu para ele derrubar o altar de Baal, que estava na casa do pai dele. Isso era um empecilho para que Deus atuasse. Nós temos que pensar nas coisas que impedem a atuação de Deus na nossa vida. Mas aí, e Deus ajudou ele, livrou ele de uma confusão que veio depois disso. Né? As pessoas queriam pegar ele, e aí o pai dele interveio, então eles saiu dessa confusão. Mas aí no verso 36 em diante, você vê que Gideão chega para Deus e fala assim, sabe o que é? Eu quero saber se realmente o Senhor vai livrar Israel por meu intermédio. Em outras palavras, assim, será que o Senhor realmente está certo disso? Ou será que o Senhor realmente vai cumprir com a sua promessa? Ou será que eu entendi direito? Será? Será? Será que realmente é isso? Bom, eu acho que Deus está falando comigo, está falando com você. E Deus muitas vezes já falou comigo e eu fiquei assim, será que é isso mesmo? Parece que a gente espera um sinal de Deus e ele pediu um sinal duas vezes. Ele colocou um pedaço de lã do lado de fora. E aí o que acontece? A lã ficou molhada e a terra ficou seca. Depois ele fez o contrário, ele pediu para a lã ficar seca e a terra ficar molhada.
E foi exatamente isso que Deus fez, para provar para ele que Deus não tinha se enganado. Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje: não se engane. Se Deus chamou você, Deus não se enganou. Não se engane em achar que não é você. Hã? É, porque muitas vezes nós achamos que não é conosco, mas é contigo. Deus chamou você. Nós estamos aqui nesse vídeo. Eu não acredito em um Deus que faz as coisas por acaso. Eu acredito que Deus faz as coisas com intencionalidade. Deus não fica jogando a sorte para ver se vai dar certo ou vai dar errado. Não, Deus faz as coisas com intencionalidade. E toda coisa boa provém de Deus, diz lá o livro de Tiago. Toda bênção provém do Senhor. Se Deus chamou você, é na sua vida que Ele quer fazer a transformação. E Ele quer usar a sua vida para transformar outros, para atuar na vida de outros. Mesmo que você ache que não é você, mesmo que você ache que você não tem talento suficiente, mesmo que você ache que você não tem força suficiente, mesmo que você ache que você não é suficiente. E Deus ainda, eu fico imaginando como Deus age, né? E como Deus pensa. Se fosse ser humano, com uma pessoa tão cheia de dúvidas assim, e tão vitimista, eu já teria desistido e procurado outro. Mas Deus não é assim. Porque Deus vê potencial onde as pessoas não veem. Deus vê o que você vai se tornar, meu querido. Não é o que você foi ou como você está. Sua decisão de hoje vai dizer como você vai ficar. Então, Deus está disposto a agir em você, mesmo que você não acredite. A questão é, você quer? Você precisa da atuação divina? Você precisa que Deus transforme alguma coisa? Sabe, eu lembro que isso já passou há muito tempo. Já estou casado e eu tinha me formado. E assim, eu trabalhava numa empresa de transporte público, de ônibus, né? Lá em São Paulo. E assim, tava tudo controlado, tudo tranquilo, a gente estava economizando dinheiro, eu e minha esposa, tínhamos convênio médico, minha filha tinha como passar num bom médico, e sabe, quando tinha alguma questão de emergência, assim, eu tava com a vida relativamente controlada. Eu não queria arriscar. E aí eu lembro que eu fui falar com a minha mãe, eu já tinha me formado na primeira graduação. E aí eu fui falar com a minha mãe falou assim: filho, tenha coragem. Se for o caso, falta no seu trabalho e vai assumir aquilo que Deus fez na sua vida. Você estudou, você tem que assumir. Nossa, eu lembro daquilo até hoje. Às vezes a gente fica com dúvida. Se liberte da dúvida. Se liberte da dúvida. Se Deus chamou você, se essa palavra chegou até você, é para que você tenha transformação. Se liberte da dúvida. Confie no Senhor. Bom, o que aconteceu? Eu peguei e fui procurar serviço na minha área de formação e, graças a Deus, encontrei. Minha mãe sempre teve esse tino, né? De querer motivar a gente para ir para frente. Ela não tinha dúvida que os filhos dela seriam bem-sucedidos. Se você tem dúvida, meu querido, liberte-se da dúvida hoje. Bom, é o meu desejo sincero. Eu espero que você tenha um dia abençoado. E que, se essa palavra, mais uma vez, entrou no seu coração, põe em prática e compartilhe. Fique na paz do Senhor. Nos vemos amanhã. Até mais.